A lei é a verdade de Deus. Não obstante verdade significar tudo que é verdadeiro e, por conseguinte, que não é mentira, na Sagrada Escritura a verdade tem um significado mais profundo e que nos é revelado por Deus na sua palavra. São numerosas as citações bíblicas sobre o tema, e não obstante a palavra verdade ser tomada muitas vezes como o que é genericamente verdadeiro, a verdade significa algo mais. No sentido restrito e particular, ela vem quase sempre mencionada junto com a justiça. Sobre esta discorremos atrás. Agora vamos discorrer sobre a verdade de Deus. Disse Jesus: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. Ainda que Jesus seja a verdade, ela se traduz em algo da mesma forma como diz a Escritura que Deus é amor. E esse amor também é traduzido em algo não material, mas espiritual. Não um sentimento, mas uma atitude. Quando Pilatos inquiria a Jesus, perguntou-lhe: "Que é a verdade?" Jesus não lhe respondeu nesse particular. Pilatos certamente não estava em condições de compreender isso. Portanto, não adiantava deitar pérolas aos porcos. Mas Jesus já havia falado sobre a mesma quando disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida." João 14,6. Do mesmo modo como Deus é amor e o amor de Deus é a guarda dos seus mandamentos, assim também ele é a verdade, que são os seus mandamentos. Isso está bem evidente nas Escrituras que dizem: "Todos os teus mandamentos são a verdade." Salmo 119, verso 86, primeira parte. E: "Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade." Salmo 119, verso 151. Ou: "Deus é verdade e não há nele injustiça." Deuteronômio 32, verso 4. E ainda: "Mas o Senhor Deus é a verdade." Jeremias 10, 10. Matematicamente falando, se A é igual a B, então B é igual a A. Assim, se a Escritura diz que os mandamentos de Deus são a verdade, então a verdade são os mandamentos de Deus. Diz uma Escritura: "A tua palavra é a verdade." Jesus é o verbo de Deus, a palavra de ação, e, por conseguinte, ele é a verdade. E sendo ele a palavra de Deus, é por ele que a palavra tem sido anunciada desde os tempos antigos. Foi-lhe quem deu os mandamentos no Sinai, e os mandamentos são dele. Por isso ele diz: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." João 14, 15. E: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." Versículo 21, primeira parte. E já que os mandamentos de Deus são a verdade, fala-nos as Escrituras sobre a sua duração. Veja: "A sua verdade estende-se de geração a geração." Salmo 100, verso 5, última parte. E: "A verdade do Senhor é para sempre." Salmo 117, verso 2, última parte. Não obstante a verdade ser os mandamentos do Senhor, a Escritura é mais enfática quando a chama de verdade do Senhor, distinguindo-a de verdade genérica. Como os mandamentos do Senhor são também chamados de sua lei, dela diz o salmista: "A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade." Salmo 119, verso 142. O artigo definido anteposto à palavra verdade dá-lhe identidade própria, para distingui-la de verdade no sentido genérico como não mentira. De acordo com a gramática portuguesa, o artigo definido serve para determinar de modo preciso o substantivo. Embora o vocábulo verdade seja o substantivo, quando ele é usado após o artigo definido, ele se torna um adjetivo qualificativo, servindo para designar mais que veracidade, uma qualidade de Deus, conforme o caso que estamos tratando, e a qual ela refere-se e representa os seus mandamentos. Quando falamos do João, não falamos de um João qualquer, mas de alguém que sabemos quem é, independentemente de o nosso interlocutor conhecê-lo, mas que, pelo contexto ou por nossa citação anterior, dá para saber de quem falamos. A lei ou mandamento de Deus representa a integridade de Deus e a sua vontade para conosco, ou seja, que participemos da sua natureza justa pela prática da sua justiça. Por isso, diz o apóstolo João: "Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo." 1 João 3,7. Atentemos para estas citações das Escrituras. Deus é a verdade, João 14,6. Deus é a luz, 1 João 1,5. Deus é o caminho, João 14,6. Deus é a vida, João 14,6. Deus é amor, 1 João 4,8. Deus é justo, 1 João 3,7, última parte. Então, sendo os seus mandamentos ou lei a verdade, vamos colocar as citações acima em ordem comparativa e a seguir conferir com as Escrituras. A verdade é igual à luz, igual ao caminho, igual à vida, igual ao amor,
igual à justiça, igual a Jesus. Assim, quem obedece à verdade tem a luz e está na luz, está no caminho da vida, ama a Deus, pratica a justiça e, por conseguinte, é justo. Está em Jesus, que é Deus, e está em Deus, que é Jesus. Pois disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6, primeira parte. Quem guarda os seus mandamentos está em Deus e Deus nele. 1 João 3, 24, primeira parte. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. E o amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5, 3. Queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Se guardar meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 10. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21, primeira parte. Conforme a Escritura, impiedade é transgressão da lei de Deus. Veja, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir a mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, do verso 18 ao verso 25. Observemos que essa impiedade ali mencionada é praticada por homens que conheceram a Deus. Esses homens mudaram a verdade de Deus, os mandamentos dele, em mentira e detiveram a verdade em injustiça. Romanos 1, 18, última parte e versículo 25, primeira parte. Nessa citação, a Escritura fala em adoração de imagens de criaturas, homens, aves, quadrúpedes e répteis, versículo 23, e que é transgressão do decálogo divino. Tais homens mudaram a verdade de Deus em mentira, e disso diz João, aquele que diz, eu conheço e não guardo o seu mandamento, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,4. A palavra do Senhor, falada pelo profeta Osés, diz, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o matar, e o mentir, e o furtar, e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Oséias 4, versículo 1 e verso 2. Não há verdade, a lei de Deus, e nem conhecimento de Deus, observando seus mandamentos na terra. E quando o Senhor fala aos filhos de Israel, não se deve pensar que ele está referindo-se ao Israel nominal da Palestina, mas ele refere-se ao Israel, seu povo. Isso está implícito no Salmo 50. Analisando acuradamente, observamos que ali o Senhor fala de um Israel do qual ele não exigiu sacrifícios imolados. Nesse mesmo salmo, onde fala do julgamento, diz que os céus anunciarão a sua justiça, que corresponde à sua lei ou mandamentos. Esses mandamentos, sua justiça e verdade, serão a base do julgamento do seu povo, pois são o cinto dos seus rins. Isaías 11, verso 5. A justiça e o juízo são a base do seu trono. Salmo 97, verso 2. Deus, falando pelo profeta Malaquias, faz severa advertência aos sacerdotes e diz, e agora, ó sacerdote, este mandamento os toca a vós. Se o não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição sobre vós e amaldiçarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão,
e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é um anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes o conceito de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indigno diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Malaquias 2, de 1 a 9. Observemos a razão disso. A muitos fizeste tropeçar na lei e fizeste acepção de pessoas na lei. Quando ocorre isso? Quando os sacerdotes dizem que não mais é preciso guardar a lei dos mandamentos, que esta foi tão somente para o povo de Israel, referindo-se ao Israel da Palestina. Por isso fala o Senhor pelo salmista ou pelo profeta: falai a verdade cada um com o seu companheiro. Zacarias 8,16. Essa verdade, constituída pelo Filho, o juiz, serve de proteção, pois ela é escudo e broquel. Salmo 91, verso 4. Por isso o Espírito Santo inspirou o apóstolo para dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestida a couraça da justiça. Efésios 6, verso 13 e verso 14. E essa obra do Espírito Santo fora prenunciada por Jesus quando disse: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. João 16, 13, primeira parte. Porque o Espírito é a verdade. 1 João 5, 6. Assim, quem não tem essa verdade não tem o Espírito de Deus e, por conseguinte, não é dele. Pois disse Jesus: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Além do mais, o fruto do Espírito está em toda a verdade. Efésios 5, verso 9. Por isso diz o apóstolo Pedro: e estejais firmados na verdade, 2 Pedro 1, 2. E esse trabalho tem o objetivo de cumprir o que nos recomenda o apóstolo inspiradamente. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em quem a vontade dele estão presos. 2 Timóteo 2, do verso 24 ao 26. Pois já estamos vivendo os dias maus dos quais fala o apóstolo ali, nos quais os homens serão contrários à sã doutrina. Veja, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências ou cobiças, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Como se não bastasse, diz o apóstolo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por toda a doutrina de vento, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, do verso 14 ao verso 15. A verdade é o mandamento de Deus, nosso Senhor, Rei e Senhor, e o amor é a guarda desses mandamentos. Por diz o apóstolo João, porque o amor de Deus é este, que guardemos seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Diz ainda o mesmo apóstolo: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. 1 João 3, 18 e 19. Para quem quer conhecer a verdade, o que expomos é suficiente, ainda que existam muitas mais provas da sua perenidade. Oliprestes, missionário.